Alessandro, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar sobre o que preocupa aí quem trabalha com agronegócio, que é o câmbio. O dólar sobe, o dólar desce, tem se mantido acima de 4, mas eu pergunto, ainda há expectativa, Faganello, de que o dólar volte abaixo de R$4? Sem dúvida. Eu sou da ala positiva, como a gente estava batendo um papo aqui antes, e acredito que as maiores instituições financeiras, toda segunda-feira, elas fazem um relatório chamado Boletim Focus do Banco Central. E elas estão prevendo para o final do ano o dólar a 3,80. Claro, vamos precisar de algumas coisas que precisam ser, entre aspas, consertadas aqui no país, né? A questão das reformas, sobretudo a Previdência, que é a mãe das reformas, que precisa passar no Congresso Nacional, mas já existe um pacto, né, entre o Legislativo, o Executivo e até o Judiciário, que até o dia 10 isso vai ser formalizado. De uma maneira geral, pode acabar ajudando aí nesse movimento de, gradualmente, o dólar ter um recuo aí. A não ser que algum fator aí que fuja, né, dessas características que a gente está prevendo que venha aí nos próximos dias, acabe atrapalhando esse movimento. Essa alta do dólar, que você vivenciou na mesa da corretora, onde você é consultor, ela ocorre principalmente por quê? Olha, existem vários fatores que podem ajudar aí o mercado a se estressar, né? O que você pode entender de uma maneira geral é que alguma declaração fora de tom, né? Às vezes o mercado se assusta não só com o que acontece domesticamente, mas também com o que acontece lá fora. Tem algumas questões de negociações comerciais que eu acredito que vocês estão acompanhando entre Estados Unidos e China, que está assustando inclusive o mercado financeiro global por ter uma tendência de desaceleração, né, do crescimento global. Isso acaba também influenciando, né? Não é só o fator doméstico, você tem um fator externo também, e que acaba acarretando com esses movimentos que às vezes chegam a picos. Se você ter uma ideia, o dólar há poucos dias atrás, mais pelo fator doméstico, ele chegou a bater 4,12, onde o Banco Central entrou para fazer algumas operações. Ele vem fazendo operações regularmente também, que a gente chama as operações de swap, mas são apenas rolagens. Elas têm, assim, uma condição de diminuir a especulação no mercado futuro, mas também algumas leilões de linha, que é onde ele consegue ter jogar dinheiro no mercado para segurar um pouquinho. Apesar que essas últimas que eles fizeram não foi jogar o dinheiro no mercado, então ele vende com data para recompra, né? Mas acaba ajudando também nesse movimento aí de tentar acalmar o mercado financeiro, do modo geral. Agora, o telespectador que acompanha o dia a dia do mercado financeiro, não é fácil, aqui no nosso canal, não é fácil. Ele fica surpreso com os erros que vocês cometem quando fazem previsão. Fazer uma previsão não é fácil. Para quanto será o dólar durante um dia ou durante uma semana é muito difícil. É muito difícil, tem uma oscilação muito grande, sobretudo de notícias. Portanto, é importante ficar atento à agenda doméstica, aquilo que vai sair durante o dia, se o Banco Central vai ter em algum momento algum tipo de intervenção, horários e tudo mais, o que está acontecendo lá fora, se o dólar de repente ele está se valorizando diante das principais moedas, que é o dólar index, né, que nós chamamos, o que está acontecendo aqui em relação às bolsas e Bovespa no dia anterior, qual que é o índice futuro que está subindo ou se não está subindo, e as bolsas europeias, como é que está sendo o comportamento dela no início dos negócios, nossos negócios, né? Como foi o encerramento das bolsas asiáticas. Então, é um colchão de notícias muito grande. Não é fácil. Não é fácil. Agora, diariamente vocês fazem lá na Advança de um podcast, uma orientação, previsão do dia. Todos os dias de manhã a gente tem no nosso site, que é advancedecorretora.com.br, o panorama de mercado. O panorama de mercado ele é escrito justamente baseado nessas informações. Então nós temos as notícias da agenda interna, externa, bolsas e Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Às vezes o Trump dá alguma declaração que acaba assustando um pouco, né? Quer dizer, você fez uma previsão de manhã, à tarde mudou tudo. Pode mudar tudo. A gente até acaba brincando, né? Às vezes tem uma oscilação muito grande e repentina, você fala, quem falou alguma coisa? O que aconteceu? Foi aqui? Foi no Congresso? Foi nos Estados Unidos? Ou é o Xi Jinping, presidente chinês aí, que está chateado lá com o Trump com relação às questões comerciais? Até porque, você perceba, o mercado financeiro já estava apostando que essas negociações estavam se findando agora no começo do mês de junho. E veio uma reviravolta. Só que houve uma reviravolta, né? Então, aquilo que estava sendo esperado, como um acordo que já estava praticamente firmado, o pessoal já precificando isso, de repente mudou. Por quê? Os Estados Unidos acaba alegando que a China mudou, né, alguns tópicos daquilo que foi acordado, e a China diz que não é bem assim.
Só que ninguém vai saber disso enquanto nós não soubermos o que está sendo tratado efetivamente e o que vai poder, inclusive aqui no Brasil, depois que soubermos os termos desse acordo, entrar como fator aí para uma alta ou uma baixa aí da cotação do mercado de câmbio, né? Mas como você frisava logo no início dessa entrevista, você é um otimista. Sou um otimista. O dólar volta àquela faixa que no começo do ano vocês, analistas de câmbio, previam 13,70, 13,80? Existe essa possibilidade desde que as reformas, sobretudo da Previdência, ela avance, né, no Congresso Nacional. Isso aí está previsto. O relator do texto diz que até o próximo dia 15 ele pretende apresentar o parecer, né? Com a intensificação do estrangeiro querendo entrar no país, vai depender muito disso, dessas reformas passarem, avançarem num impacto fiscal que seja muito aproximado do que a equipe econômica está apregoando aí. Eles dizem 1,2 trilhão de reais em 10 anos, porém, isso aí o Congresso Nacional está dizendo entre 800 bilhões, 1 trilhão em 10 anos. Ainda assim, é próximo do que o Paulo Guedes está pretendendo, que é essa economia de 1 trilhão de reais em 10 anos. Precisa só ter uma melhora na comunicação interna, porque há pouco tempo atrás, enquanto o Rogério Marinho, secretário da Previdência, falava sobre os estudos da equipe econômica de 1,2 trilhões, o Bolsonaro estava falando numa outra sala para jornalistas que acreditava que 800 seria um bom número. Então, isso traz e acaba dando um pouco de munição para o lado contrário. Mas a perspectiva é boa. A perspectiva, acredito que seja boa. Eu não sou, como falei, né, da ala adepta ao caos, que vai dar tudo errado, que as coisas não vão andar. Não, muito pelo contrário. Acredito que as coisas vão começar a caminhar, sobretudo agora, depois desse encontro, e a tendência é as coisas melhorarem gradualmente, né? Gradualmente. Bom, você acaba de ouvir Alessandro Faganello, ele é consultor da Advanced Corretora, uma corretora especializada em câmbio, ele está no dia a dia ali, acompanhando as operações de câmbio. O dólar pode voltar à faixa de 13,80. Falta pouco, segundo ele, algumas reformas ajudariam. Alguns meses, né? Vamos esperar alguns meses aí, que as notícias positivas possam vir acompanhadas aí regularmente, né? Agradeço mais uma vez, Alessandro Faganello, aqui. É com vocês em Campo Grande. Obrigado.